Mãe, que banquete, hein? Kai, está com fome? Toma, come um pedaço de carne. Um prédio no complexo Lotus Riverside, no distrito de Minham, desmoronou e matou um funcionário no local. O motivo do desmoronamento ainda está sendo investigado. Depois do incidente, moradores de dois prédios adjacentes Desmoronou ao local tudo. foram evacuados para a escola. Mas que medo. Eles receberam acomodações num hotel à noite. No dia seguinte, os moradores Deguan, voltaram às suas o projeto que casas supervisiona não tem depois de problemas, né? confirmar que não havia risco. Uma investigação mostrou que o Toda empreiteira economiza nos materiais hoje em dia. Por isso, tantos prédios desmoronam. Deguan, obras de má qualidade podem matar pessoas, não pode ser leviano. Como crentes em Deus, precisamos ter limites e princípios sobre como agir. Não podemos fazer coisas enganosas e inescrupulosas. O excesso de força horizontal excedeu a resistência lateral das paredes. Coma enquanto está quente, o peixe vai esfriar. Kai, toma, come outro pedaço de peixe. Tá. Isso, come. Olha, tem alguns erros aqui. Ei, Eu acho... Chengnu, Oi? estão te chamando lá fora. Está bem. É só corrigir aqui. Irmã Zhang? Venha, vamos conversar ali. Irmã Sheng, há um problema na igreja. A irmã Fang foi presa. O quê? Quando foi isso? Ontem à noite, ela e a irmã Song estavam conversando sobre o trabalho da igreja e os vizinhos as denunciaram. O que houve com a irmã Song? Ela fugiu. A igreja conseguiu um lugar para ela se esconder. O que faremos com a obra da igreja? É sobre isso que vim falar com você. Estamos a par com os assuntos da igreja. Quer que eu seja sua parceira na obra da igreja por enquanto? Foi exatamente o que pensei. Nossa primeira tarefa é proteger os irmãos e irmãs em perigo. Está bem. Vamos. Recentemente, graças à vigilância firme do Departamento de Segurança Pública de Longchain, 26 membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso foram presos, incluindo 5 líderes da igreja e 8 pregadores. Até agora, durante os 2 últimos meses, o Departamento de Segurança Estadual prendeu 152 membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Está muito tarde. Cadê ela? O partido está prendendo crentes em Deus. E ela continua indo aos encontros. Se for presa, vão fazer coisas horríveis com ela. E o resto da família vai sofrer também. Vá e encontre-a. Não saia mais para fazer os deveres da igreja. De agora em diante, vamos só ler a palavra de Deus e realizar os encontros em casa. Deguan, se não fizermos nossos deveres por medo de sermos presos pelo Partido Comunista Chinês, não vamos perder nosso testemunho? Como essa crença em Deus seria sincera? Eu estou preocupado com você, entende? Se passar o dia todo correndo de um lado para o outro, o Partido Comunista vai te prender, torturar e interrogar, tentando te forçar a trair Deus e entregar a igreja toda. E se as coisas derem errado, vão acabar te matando. Acreditar em Deus num país comunista. Tentar obter a verdade e ser salvo por Deus sem ser perseguido. É impossível. O Senhor Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Você esqueceu disso? A líder da igreja foi presa. E a igreja precisa de alguém para trabalhar. Nada revela mais se as pessoas têm fé verdadeira e sinceridade. Muitos irmãos e irmãs na igreja
Em circunstâncias difíceis assim, precisamos ter fé em Deus mais do que nunca. Força alguma pode impedir o trabalho do Evangelho de Deus. Já acabei, estou indo. Shangnu, o chefe vai pagar o jantar. Vem com a gente. Hoje eu não posso, estou ocupada. Ser uma pessoa honesta requer experimentar o julgamento, o castigo e as provações de Deus. Só assim podemos viver uma semelhança humana. Isso. Parem de correr! Parem de correr! Vamos pegá-los! Irmã Zhangji, 23 votos. Irmã Shangnu, 25 votos. Shangnu e Zhangji foram selecionadas como líderes da igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Liu, temos um problema. Vimos rachaduras na viga de suporte. Em que andar? No 8º. Vamos lá ver. Onde está? Em que lugar? Tem uma ali, Ali? e ali. Aqui, aqui e aqui. 3 lugares, né? Por enquanto achamos 3. Vamos dar uma olhada. Vamos. Como consertamos isso? A entrega é amanhã. Não podemos entregar assim, não é? Sr. Zhang, dá para consertar? Dá. Alô? O quê? Ele é meu único filho. Se alguma coisa acontecer com ele, como vou viver? Mãe, como o Daeguan está? Ele machucou a cabeça. Pode sofrer uma hemorragia tardia. Se for sério, a vida dele pode estar em risco. Como isso aconteceu? Nu, vocês dois acreditam em Deus, né? Por que seu Deus não protegeu o Daeguan? Tia, não chore. Um dos guindastes da obra derrubou a carga de repente. Uma pessoa morreu esmagada imediatamente. Seu marido teve sorte de escapar com vida. Wanlin, eu preciso vê-lo. Daeguan está inconsciente há vários dias. Se isso continuar, o resultado não será bom. Deve se preparar para o pior. Nu, você precisa comer. Pai, não consigo comer. Minha menina sempre com problemas. Nu, vamos dar uma volta. Mãe, sei que tem uma lição para eu aprender com isso, com o Daeguan se machucando. Mas eu não entendo. No trabalho para a igreja, eu me arrisco a ser presa e dou o meu sangue sofrendo e me doando para Deus. Como uma coisa dessas pode ter acontecido? Por que Deus não protegeu Daeguan? A mãe dele implica comigo. Meus amigos e minha família zombam de mim. Me sinto muito fraca. Não quero realizar meus deveres.
Nu, eu entendo o tormento e a fraqueza que você sente, mas não podemos culpar Deus. As pessoas dizem que acidentes acontecem e que a vida é imprevisível. Todo mundo passa por problemas na vida. Quando desastres acontecem, os descrentes em Deus ficam amargurados e impotentes. Mas por acreditarmos em Deus, mesmo que fiquemos magoados, quando essas coisas acontecem, podemos orar e confiar em Deus. Sentimos a presença de Deus e temos o conforto e a orientação em suas palavras. Mesmo que doa, não é demais. Quando Jó passou por provações, ele não culpou a Deus. Ele disse: receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Jó era honesto, justo, temente a Deus e evitava o mal. Em tudo ele se recusava a pecar com a boca. Deus elogiou Jó dizendo que ele era uma pessoa completa. Nu, você não costuma comungar dizendo que devemos imitar Jó e ser pessoas honestas? Por que está reclamando agora que isso aconteceu com o Dagon? Não é isso que uma pessoa honesta faria. Nu, você não dorme há 2 dias. Seu pai está cuidando das coisas aqui. Então vá para casa descansar. E também leia as palavras de Deus, hã? Quantos creem em mim apenas para que eu os cure? Quantos creem em mim apenas para que eu use meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim mais riqueza material? E quantos creem em mim apenas para passar a vida em segurança e para estarem sãos e salvos no mundo que está por vir? Quantos creem em mim apenas para evitar o sofrimento do inferno e para receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo que está por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele possuía originalmente, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e retirei as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em ira. Quando o homem me pediu para que o curasse, mas eu não atendi, e mais ainda senti a abominação por ele, o homem se afastou de mim e buscou os modos dos curandeiros e da bruxaria. Quando eu tirei tudo o que o homem tinha exigido de mim, então todos desapareceram sem deixar vestígios. Portanto, eu digo que o homem tem fé em mim porque eu concedo graça demais. E há muitíssimo mais a ganhar. O relacionamento do homem com Deus é meramente o de interesse próprio. É o relacionamento entre o receptor e o doador de bênçãos. Para colocar de forma mais clara, é semelhante ao relacionamento entre empregado e empregador. O empregado trabalha
apenas para receber a recompensa concedida pelo empregador. Em um relacionamento como esse, não há afeto, só um acordo. Não existe amar e ser amado, apenas caridade e misericórdia. Não há compreensão, apenas resignação e decepção. Não há intimidade, apenas um golfo em que não pode haver pontes. Eu sempre medi o homem com um padrão muito rigoroso. Se a sua lealdade vem com intenções e condições, então eu preferiria não ter nada da sua suposta lealdade. Porque eu abomino aqueles que me enganam por meio de suas intenções e me extorquem com condições. Eu só desejo que o homem seja leal a ninguém mais além de mim. E que faça todas as coisas em nome e à prova de uma palavra, fé. Eu desprezo o uso que vocês fazem de palavras adocicadas para me fazer regozijar. Porque eu sempre trato vocês com sinceridade completa. E assim, eu desejo que vocês também ajam para comigo com uma fé verdadeira. As palavras de Deus revelam precisamente o meu verdadeiro estado. Só me sinto motivada para cumprir meus deveres quando minha família está a salvo. Depois do acidente com meu marido, eu reclamei e culpei Deus. Eu cumpria meus deveres para receber bênçãos e graça. Isso não é se despender por Deus sinceramente. É realizar meus deveres para receber bênçãos. Isso não é tentar negociar com Deus e enganá-lo. Ser uma pessoa honesta não é isso. Por que eu não entendi isso antes? Eu não a conheço. Tudo bem, pode ir. Você, vem aqui. Reconhece a pessoa nesta foto? Não conheço. E esta? Não. Você olhou direito? Não conheço. E esta pessoa? Eu nunca vi. Tem certeza? Nunca vi. Ei, você, espere. Vem aqui. Denuncie se você a vir. Há uma recompensa. Tá, entendi. Vem cá. Já viu essa pessoa da foto? Ei, vem aqui. Essa aqui. Nunca vi. Conhece esta pessoa? Não. E esta? Ei, espera aí. Vem cá. Ela parece familiar. Olhe mais de perto. Ela é... É a doutora Cheng. Onde ela está? A sogra dela não acabou de passar aqui? Droga! Vamos atrás dela! Motorista, hospital municipal. Sim, senhora. Deguan. Deguan está acordado. Deguan. Deguan está acordado. Doutor. 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 Por que ela não atende? Motorista, mais rápido.
está tudo normal. Precisamos mantê-lo sob observação. Muito obrigada. Que bom que ele acordou. Vou deixá-los sozinhos. Está bem. Nu! Rápido, rápido! O que foi, mãe? A polícia está com sua foto. Estão perguntando por você. Mãe, tô com medo. Precisa fugir. Capitão Wang, estamos a caminho do hospital. Rápido! Comporte-se e obedeça a vovó. Está bem? Deixa a mamãe ir. Vá agora. Mãe! Vá, leve o dinheiro. Cai, solte ela. Deixa sua mãe ir. Não a deixem escapar. Droga! Onde está ela? A temperatura está normal. Está se recuperando bem, mas ainda precisa de repouso. Entendi. Obrigado. Se o Dr. Wang estiver certo, você deve conseguir levantar e andar. Você quer tentar? Quero. Quer? Me ajude a Bem, levantar. Vamos levantar e andar. Isso, assim. Papai! Puxa, ele saiu da cama. O Kai chegou. Vocês perderam muito sono nos ajudando. Eu sou muito grata. Sem a ajuda de vocês, acho que não conseguiria cuidar desses dois. Não precisa agradecer. É só o nosso dever. Isso não é menos do que nós fazemos. Como será que a Nu está agora? Senhora, temos irmãos e irmãs cuidando dela. Não se preocupe. É sim. Kai, Oi. eu venho te buscar à noite. Tá bom, até mais tarde. Tá bem? Levem alguns pãezinhos para comerem Estamos na indo. estrada. Obrigado. Descanse. Já estamos indo. Se cuide. Tchau. Papai. Se cuidem. O que foi? Quando a mamãe vai voltar? Eu tô com saudade. Mamãe. Mamãe. A mamãe já vai voltar, tá bom? Mamãe. Irmã Tan, vamos nos sentar um pouco? Está bem. Irmã Sheng, está melhor agora? Graças a Deus. Li algumas palavras de Deus e com a comunhão e o apoio dos meus irmãos e irmãs eu estou bem melhor. O acidente do meu marido e o Partido Comunista Chinês querendo me prender revelaram totalmente a minha verdadeira estatura e o meu caráter corrupto. Toma. Obrigada. Minha fé é pequena mesmo. Quando Deus mantinha minha família segura e tudo ia bem, eu agradecia a Ele e amava meus deveres. Mas assim que veio uma provação, tentei argumentar com Deus e reclamei com Ele. Me tornei negativa e fraca. Não tinha motivação para nada. Me faltava obediência a Deus. Passar por provações e ser capaz de enxergar seus defeitos já é ganhar muito. Por meio de oração e reflexão, eu percebi que o preço que paguei e o que doei não eram obediência a Deus. E que eu não estava realizando os deveres de uma criatura.
Eu estava tentando usar meu sofrimento e meu trabalho como moeda de troca pelas bênçãos de Deus e o reino dos céus. Eu não estava só tentando negociar com Deus. Isso não é só enganar a Deus e usá-lo para alcançar meus objetivos. Eu percebi que nos últimos anos busquei ser uma pessoa honesta. E embora eu minta muito menos e seja menos enganosa com as pessoas, ainda tento negociar com Deus. Isso não é enganação ainda mais séria? Eu não sou nada honesta. Vamos conversar andando. Sem o que é revelado ou experimentarmos provações, nunca entenderemos as impurezas na nossa crença em Deus, nem as intenções ardilosas por trás da nossa tentativa de negociar com Deus. Só o tempo revela o coração das pessoas, ou a adversidade desvenda a natureza alheia. Deus usa as provações para revelar e testar as pessoas, para nos fazer ver a nossa essência e o fato de como estamos corrompidos por Satanás, para testar se nossa fé nele é verdadeira ou falsa, e se nossos corações são honestos de verdade ou enganadores. Isso é totalmente necessário para nos conhecermos e sermos honestos. Certo. Irmã Song, entre. Está bem. Estão todos aqui. Olá, Irmã Song. Irmã Song. Irmã Sheng. Que surpresa em vê-la aqui. Faz mais de um ano que não nos vemos. Vamos sentar. Eu soube há poucos dias que você estava na região. Meus maiores ganhos neste período foram a experiência e o conhecimento sobre ser uma pessoa honesta. Principalmente com o que esta experiência revelou, finalmente me dei conta de que para sermos honestos não só temos que parar de mentir, como temos que tirar o ardil e a enganação de nosso coração. Sim. Quando tiramos a enganação do nosso coração, paramos de trair a Deus e de tentar negociar com Ele. Conseguimos obedecer e adorar a Deus. Não mentimos nem enganamos mais os outros. Podemos pensar e agir da mesma forma e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é ser uma pessoa honesta. Graças a Deus. Ainda quero buscar respostas sobre como a enganação no nosso coração e nossa natureza satânica podem ser purificadas e modificadas para sermos honestos. Sim. Irmã Sheng, é uma questão fantástica. Para sermos pessoas honestas, não só temos que parar de mentir, como temos que tirar o ardil do nosso coração. Mas isso é muito difícil. Mentiras são fáceis de se discernir, mas o ardil e a enganação em nosso coração, não. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A corrupção da humanidade causada por Satanás é a corrupção do nosso coração. Os venenos satânicos em nosso coração produzem a nossa natureza satânica, que é a fonte do ardil e da enganação. Sem o julgamento das palavras de Deus e a revelação dos fatos, ninguém vai achar fácil descobrir que a origem das mentiras e das enganações está em nossa natureza satânica. É verdade. Por que as pessoas são ardilosas e enganosas? Porque, apesar de acreditarmos em Deus, temos intenções detestáveis. Por que tentamos negociar com Deus? Onde está a raiz de todos esses problemas? Primeiro, vamos assistir alguns vídeos de leitura da Palavra de Deus. Vamos. O caráter corrupto do homem decorre de ele ser envenenado e pisoteado por Satanás. Decorre do grave malefício que Satanás infligiu ao pensamento do homem e à sua moralidade, percepção e sentido. É precisamente porque essas coisas fundamentais do homem foram corrompidas por Satanás e são completamente diferentes de como Deus as criou originalmente, que o homem se opõe a Deus e não entende a verdade. Por muitos anos, os pensamentos nos quais as pessoas se basearam para sobreviver têm corroído seu coração, ao ponto de elas se tornarem desleais, covardes e desprezíveis. Elas não somente têm falta de força de vontade e determinação, mas também se tornaram gananciosas, arrogantes e obstinadas,
Elas são totalmente desprovidas de qualquer determinação que transcenda o ego. E ainda mais, elas não têm um pingo de coragem de se livrar das restrições dessas influências sombrias. Os pensamentos e a vida das pessoas são podres. Suas perspectivas acerca de Deus ainda são insuportavelmente feias. E mesmo quando elas falam de suas perspectivas acerca da fé em Deus, é simplesmente insuportável de ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis e frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças das trevas, nem amor pela luz e pela verdade. Em vez disso, fazem de tudo para afastá-las. No passado, quando as palavras divinas não se tornavam a vida do povo, era a natureza de Satanás que assumia o controle e dominava dentro do homem. Quais itens específicos estavam contidos nessa natureza? Isso é principalmente devido ao veneno de Satanás que foi colocado lá dentro. O veneno de Satanás pode ser completamente expressado em palavras. Por exemplo, se você pergunta para alguns malfeitores por que eles fazem algo, eles responderão: cada um por si e o demônio fica por último. Esse provérbio expressa a raiz do problema. A lógica de Satanás transformou a vida das pessoas. E seja o que fizerem, se é por um propósito ou outro, elas estão somente fazendo para si mesmas. Todas as pessoas pensam cada um por si e o demônio fica por último. Esta é a vida e a filosofia do homem e representa a natureza humana. Cada um por si e o demônio fica por último. Essa frase de Satanás é com certeza seu veneno. E quando internalizada pelo indivíduo, torna-se a natureza do homem. A natureza de Satanás é exposta através dessa declaração. Ela o representa completamente. Esse veneno se torna a vida do homem e se torna a base de sua existência. A humanidade corrupta tem sido constantemente dominada por esse veneno por milhares de anos. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso. As palavras de Deus batem lá no fundo. É a mais pura. Essas palavras esclarecem as palavras de Deus. Com certeza, graças a Deus. As palavras de Deus revelam muito claramente a raiz da nossa enganação. Sim. A humanidade está muito corrompida por Satanás. Todos os tipos de venenos, lógica e filosofia satânicas se assentaram em nosso coração há muito tempo. Ideias como cada um por si e o diabo leva o último, o homem faz de tudo para enriquecer, ou até uma mão no poder é uma mão na própria fortuna. Quem trabalha com a cabeça governa os outros, e quem trabalha com as mãos é governado. E alguns oficiais só ligam para os melhores e não para o povo. É sim. Essas filosofias satânicas se tornam regras sobre as quais a humanidade sobrevive. Quando as pessoas vivem sob essas regras e filosofias satânicas, se tornam ainda mais arrogantes, convencidas, ardilosas, egoístas e gananciosas. É mesmo. Elas têm seus próprios objetivos e intenções em tudo, e seu interesse sempre vem em primeiro lugar. Elas fazem tudo por dinheiro, interesse, poder e posição. E as pessoas armam umas contra as outras e enganam umas às outras. Até amigos e parentes chegam ao ponto de se trair. É assim mesmo. Encontramos com felicidade quem serve aos nossos interesses. Mas quando eles são ameaçados, damos as costas e viramos inimigos. Verdade. Há alguma humanidade, consciência em se viver assim? Humanidade alguma. Satanás vem corrompendo a humanidade há milhares de anos, ao ponto de sermos mais demônios do que humanos. Levando o mundo a se tornar sombrio e maligno, e as relações humanas mais sinistras. Sim, verdade. A humanidade virou descendente de Satanás. É verdade. E as pessoas se tornaram tão ardilosas e tão enganosas quanto ele. As pessoas resistem a Deus como Satanás resiste. É mesmo. Essa é a essência e a verdade da humanidade corrompida por Satanás. É mesmo. Verdade. A humanidade assim, sem passar pelo julgamento e pelo castigo das palavras de Deus e sem ser purificada e completamente salva, vai ser toda destruída. Vai sim. Vai sim. Verdade. É verdade. A humanidade foi profundamente corrompida por Satanás. Seu coração está cheio de ardil e enganação. Suas palavras e ações servem só a seus interesses individuais. Assim como os oficiais do Partido Comunista Chinês se dizem servos do povo, levantam a bandeira de servir ao povo e gritam slogans do tipo:
Nós lutamos para dar uma vida melhor às pessoas. Exato. Mas por acaso eles já fizeram alguma coisa pelo povo? Não. Embora pareçam fazer boas ações, é tudo por interesse político. É para melhorar a relação deles com o povo. E evitar manifestações e proteger seu poder político. Isso mesmo. É impossível listar os atos maléficos do Partido Comunista Chinês nesse tempo em que está no poder. Eles odeiam e resistem a Deus. E para eliminar a obra de Deus, perseguem os cristãos cruelmente. Deixam o céu e o povo irritados, merecendo as maldições de Deus. Sim. Trazem inúmeros desastres sobre todo o povo chinês. Têm cometido crimes indescritíveis. Eles são demônios reencarnados. São. O Partido Comunista só fala coisas boas, mas faz tudo o que pode fazer de ruim. O Partido Comunista Chinês é diabólico. Por que algumas pessoas não conseguem ver a essência maldosa do Partido Comunista Chinês? Porque ele é ardiloso e sinistro. É claro que o povo é enganado e ludibriado. O Partido Comunista Chinês é um demônio que engana as pessoas. Sem comunhão e análise, não conseguiríamos ver o ardil e a malícia dos diabos do Partido Comunista. Nem nos daríamos conta de que essas filosofias e naturezas satânicas são a raiz da mentira das pessoas. É verdade. É exatamente isso. Esses venenos satânicos nos corrompem e incutem o desejo por lucro em nossa mente. Na época em que vivemos, ninguém poderia saber quantas vezes mentimos e enganamos por nossa reputação e nossos interesses. Essas filosofias satânicas nos arruinam. É mesmo. Ao experimentar o julgamento e o castigo nas palavras de Deus, nós vemos que a humanidade está profundamente corrompida por Satanás. E que nossa natureza está cheia de astúcia e enganação. Mesmo em nossa crença em Deus, temos nossos próprios objetivos e intenções. Muita gente acredita em Deus para se alimentar e desfrutar de sua graça e suas bênçãos. E não para obter a verdade, escapar de seu caráter satânico ou viver uma verdadeira semelhança humana. Algumas pessoas abrem mão de tudo e trabalham por Deus, mas é em troca das bênçãos do reino dos céus. É verdade. Por isso, quando acontecem desastres com elas, ou elas sofrem provações, ou não realizam seus desejos, elas culpam e se rebelam contra Deus. Tudo isso é causado pela natureza ardilosa do homem. Verdade. Isso mesmo. Por isso é tão importante resolver nossa natureza ardilosa. É extremamente importante. Graças a Deus. Deus Todo-Poderoso veio dizer a verdade, fazer a obra de julgamento nos últimos dias para acabar com a corrupção da humanidade. Essa é a grande salvação de Deus para a humanidade. Graças a Deus. Quando passamos pelo julgamento e o castigo nas palavras, provações e refinamento de Deus, entendemos melhor nossa natureza satânica e o nosso caráter ardiloso. É verdade. Vemos que fomos profundamente corrompidos por Satanás, que nossa natureza está cheia de egoísmo e astúcia, e que estamos cheios das filosofias e toxinas satânicas. Aí começamos a nos odiar, a nos esforçar para encontrar a verdade. Não queremos mais viver sob essa natureza e filosofias satânicas. Conforme continuamos a praticar as palavras de Deus, as filosofias satânicas dentro de nós se reduzem bastante. E em diferentes níveis, nosso caráter de vida muda. E nos tornamos mais honestos. É sim. Ter essa compreensão e essa mudança é o resultado de se experimentar o julgamento e o castigo nas palavras de Deus. É verdade mesmo. Graças a Deus. É verdade. Graças a Deus. A obra do julgamento de Deus é muito importante para nós. É mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Guardem os livros primeiro, eu vou verificar. E o Estado de Direito? Pra trás! Estado de Direito! Pra trás! Soltem ele! Ele é um pastor aprovado pelo governo! Por que estão prendendo? Foi lá! Desgraçado! Entre! O pastor Shen da Igreja Municipal de Xinchen foi preso pela polícia. O pastor foi preso. A perseguição e opressão religiosa do Partido Comunista está piorando. Até nas igrejas das 3 autonomias estão derrubando cruzes e prendendo pastores. O partido quer eliminar a fé religiosa totalmente. É verdade. Temos que tomar mais cuidado com as reuniões agora. E precisamos deixar alguém sempre vigiando.
que bom que conseguimos nos reunir. Podemos nos reunir em paz. Temos muitos irmãos e irmãs vigiando lá fora. Ótimo. Então vamos começar. Então vamos começar a reunião. Vamos. Nossa última comunhão foi sobre a verdade no que diz respeito a sermos honestos. Se alguém tem alguma dúvida, podemos explicar isso hoje. Está bem. Quero procurar respostas. Sobre ser uma pessoa honesta, como se pratica e como se elimina o ardil no coração. Pode falar da sua experiência nisso? Também gostaria de saber. Graças a Deus. Então vou contar sobre minha experiência e meu entendimento. Ótimo. Nos últimos anos, experimentei o julgamento e o castigo de Deus, assim como algumas provações e refinamento. Minhas intenções ardilosas e meu caráter satânico foram purificados em parte. Sou mais honesta nas minhas palavras e ações do que no passado. E meu caráter de vida alcançou alguma mudança. Tudo isso foi a salvação de Deus para mim. Graças a Deus. Nos meus primeiros 2 anos, acreditando em Deus Todo-Poderoso, fiquei muito empolgada e cumpria meus deveres ativamente. Depois disso, fui escolhida como líder da igreja. Naqueles dias, trabalhava do nascer ao pôr do sol, regando e apoiando meus irmãos e minhas irmãs. E meu trabalho rendeu frutos. Sem perceber, me tornei arrogante. E me achei mais capaz do que os outros. Às vezes eu me mostrava para fazer meus irmãos e minhas irmãs me apoiarem e me admirarem. Eu não tinha foco em buscar a verdade e a mudança de caráter. Só buscava fama e posição, fazendo com que eu perdesse o trabalho do Espírito Santo e fosse substituída. Na época, me senti muito atormentada. Senti que no instante eu perdi toda a minha reputação, minha posição, meu futuro e meu destino. A paixão por acreditar em Deus quase foi embora. Depois disso, li nas palavras de Deus. Algumas pessoas estão sempre agitando a bandeira da igreja, não importando o que façam. A verdade é que isso será para benefício próprio. Esse tipo de pessoa não tem um tipo correto de motivação, é desonesta e enganadora. E a maioria das coisas que ela faz é em função do seu benefício pessoal. Esse tipo de pessoa não busca amar a Deus. Seu coração ainda pertence a Satanás e não pode se voltar na direção de Deus. Deus não tem como obter esse tipo de pessoa. Como o destino de alguém irá se resolver no fim? Depende de a pessoa ter um coração honesto e vermelho sangue, e de ela ter uma alma pura. Se você for alguém muito desonesto, de coração malicioso e de alma impura, então o registro de seu destino está certamente no local onde o homem é punido. Se você alega ser muito honesto, porém nunca consegue agir de acordo com a verdade, ou falar uma palavra da verdade, então você ainda está esperando que Deus o recompense? Você ainda espera que Deus o considere a menina dos seus olhos? Esse não é um modo absurdo de pensar? Você engana a Deus em todas as coisas. Então, como a casa de Deus pode acomodar alguém como você, cujas mãos são impuras? Amém. Amém. Isso mesmo. Graças a Deus. Nas palavras de Deus de julgamento e revelação, percebi que o que eu tinha abandonado foi um pretexto para as minhas intenções enganosas. Fiz isso para satisfazer minhas ambições e desejos por fama e posição, para ganhar coroas, recompensas e bênçãos do reino dos céus. Não considerar o coração de Deus e cumprir meu dever corretamente. Como eu era diferente dos fariseus hipócritas ou dos pastores e presbíteros religiosos. Isso mesmo.
Eles às vezes interpretam a Bíblia para os outros na igreja e parecem ser muito devotos e amar a Deus. Mas, na verdade, nunca exaltam ou testemunham a Deus. Eles não buscam a verdade ou a vontade de Deus na Bíblia. Nem guiam os crentes a praticar as palavras de Deus, nem seguir seus mandamentos. É sim. Em vez disso, eles exaltam e testemunham a si mesmos e fazem com que os outros os adorem e lhes obedeçam. O resultado é que, quando o Deus encarnado apareceu para trabalhar, para proteger sua própria posição e seu estilo de vida, eles resistiram e condenaram ferozmente o aparecimento e o trabalho de Deus, impedindo que os outros aceitassem o caminho verdadeiro, ofendendo assim o caráter de Deus. A senda que eles percorrem é a de resistir a Deus. É verdade. O Senhor Jesus acusou os fariseus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Pessoas assim parecem devotas e fingem que amam a Deus, mas têm segundas intenções em seus corações. Elas só satisfazem seus próprios desejos egoístas. Isso é enganar e usar Deus. E essas coisas ofendem o caráter de Deus. Pensar nessas coisas encheu meu coração de medo. Eu senti que estava em grande perigo. Deus é santo e justo. Ele odeia o mal e não tolera a humanidade corrupta enganando e resistindo a ele. Deus quer que as pessoas acreditem sinceramente nele e o sirvam. É verdade. Mas eu havia desfrutado dos cuidados e da proteção de Deus e do fornecimento da palavra dele. E ainda assim não me despendi sinceramente por Deus, nem cumpri os deveres de uma criatura. Em vez disso, tramei por interesse próprio. Fui muito ardilosa. E a profundidade da minha alma tinha se tornado suja. Mesmo daquele jeito, eu queria que os outros me admirassem e me tivessem em seus corações. Eu não tinha vergonha. Verdade. Eu me odiava e me detestava. Eu quis bater em mim mesma várias vezes. Então eu jurei a Deus. Eu aceitaria as observações de Deus e cumpriria os meus deveres de acordo com as exigências dele. Se eu voltasse a buscar fama e posição, me rebelasse contra Deus e o enganasse, eu lhe imploraria que me amaldiçoasse. Graças a Deus. Comecei a me concentrar em buscar a verdade e passei a refletir sobre mim enquanto cumpria meus deveres. Quando eu descobria minhas intenções enganosas, orava a Deus, renunciava a mim mesma e, conscientemente, começava a me abrir e a analisar minha própria corrupção. Fui parando de sofrer com as restrições da fama e da posição. Independentemente dos deveres que a casa de Deus me delegava, se eu tinha ou não posição. E não me importava como meus irmãos e irmãs me viam. Conseguia cumprir meus deveres normalmente. Graças a Deus. Meu coração ficou cada vez mais puro e honesto. Eu me senti muito mais livre e tranquila. Graças a Deus. Foram os efeitos de se experimentar o julgamento e o castigo na palavra de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Experiências assim são maravilhosas e práticas. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Com comunhões assim, temos uma senda para sermos honestos e escaparmos do ardil em nossos corações. Vamos ler passagens da palavra de Deus e a nossa senda para sermos pessoas honestas vai ficar ainda mais clara. Isso. Deus diz: sempre que fizer algo, você deve examinar se suas motivações estão corretas. Se você for capaz de agir segundo as exigências de Deus, então seu relacionamento com Ele é normal. Esse é o critério mínimo. Se, ao examinar suas motivações, surgirem coisas que estão incorretas, e se você é capaz de dar as costas para elas e agir segundo as palavras de Deus, então você se tornará alguém correto diante de Deus. O que mostrará que seu relacionamento com Ele é normal
e que tudo aquilo que faz é por sua causa e não para si mesmo. Sempre que faz ou diz algo, você deve acertar seu coração, ser justo e não ser guiado pelas suas emoções, nem agir de acordo com a própria vontade. Estes são os princípios pelos quais os crentes em Deus se conduzem. Amém. 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 A exigência mais fundamental da crença do homem em Deus é que ele tenha um coração sincero e que se devote por inteiro e obedeça fielmente. O mais difícil para o homem é oferecer sua vida toda em troca da autêntica crença, por meio da qual ele pode ganhar a verdade toda e cumprir o seu dever como criatura de Deus. Você pode devotar seu coração, seu corpo e todo o seu amor genuíno a Deus, colocá-los diante dele, ser completamente obediente a ele e ser absolutamente atento à sua vontade. Não pela carne, não pela família e não pelos seus desejos pessoais, mas pelos interesses da casa de Deus. Em tudo, você pode considerar a palavra de Deus como o princípio, como a base. Assim, suas intenções e suas perspectivas estarão todas no lugar certo. E você será alguém que ganha o louvor de Deus perante Ele. As palavras de Deus falam muito claramente. A chave para ser uma pessoa honesta é um coração honesto. O Senhor Jesus disse para usar nossos corações e nossa honestidade para adorar a Deus. Olhando agora, só escapando de nossa natureza enganosa, preenchemos os requisitos de Deus. Nos últimos anos, venho praticando ser uma pessoa honesta de acordo com as palavras de Deus. Todo dia me concentro em aceitar a observação de Deus e reflito sobre mim mesma. Quando descubro minhas intenções ardilosas, oro a Deus e busco a verdade. Analiso e conheço a mim mesma, baseada nas palavras de Deus. Através disso, vejo bem a raiz do meu estado, por qual filosofia satânica estou vivendo, e como essa filosofia satânica vai contra a verdade, porque ela é mentirosa e absurda, e que perigos e consequências ela traz. Quando entendo essas coisas, tenho a motivação para renunciar à minha carne e praticar a verdade. Eu guardo boas intenções em meus deveres. Não considero minha própria reputação, posição, futuro ou destino. Eu não satisfaço os meus desejos. E procuro somente cumprir os deveres de um ser criado e considerar o coração de Deus. Depois de praticar assim por muitos anos, eu alcancei alguns resultados. Graças a Deus. Minhas visões erradas sobre a crença em Deus mudaram até certo ponto. E muitas das minhas intenções incorretas e impurezas sumiram. Eu me sinto muito mais segura e calma. Desfruto da alegria e da felicidade de praticar a verdade e estar com Deus. Eu sinto que só pessoas honestas são verdadeiras. E só assim vivemos na claridade correta e generosamente. Graças a Deus. A comunhão das suas experiências durante esse período foram muito úteis para mim. Agora, entendo como resolver minhas intenções enganosas. E tenho uma senda para praticar. Graças a Deus. Deus é o Criador e somos criaturas. É certo e apropriado acreditar em Deus e cumprir nossos deveres. Não importa se recebemos bênçãos ou desastres, nem se temos um final e um destino. Sempre devemos obedecer a Deus e ser leais. Assim como Jó, que era honesto, correto e acreditava em Deus sem interesses pessoais. Deus podia dar a ele bênçãos ou desastres, mas ele não reclamava e obedecia, e glorificava o nome de Deus. No final, ele obteve as bênçãos de Deus. Deus apareceu e falou com ele por meio do vento. Foi como ficar cara a cara com Deus. Isso me permitiu ver a justiça de Deus. Deus se deleita com pessoas honestas e as abençoa. Como crentes em Deus, se buscarmos a verdade, escaparmos do nosso caráter egoísta e ardiloso e nos tornarmos pessoas honestas, nada vai ser mais significativo. Graças a Deus. Eu ganhei muito com essa provação. De agora em diante, vou imitar Jó e Pedro e entregar minha vida a Deus por inteira. Não importa que provações apareçam, vou buscar a verdade, obedecer às orquestrações e planos de Deus. E vou ser uma pessoa honesta e correta.
Irmã Sheng, uma carta do seu marido. Os irmãos e irmãs da igreja entregaram. Ter me machucado desta vez me causou sofrimento, mas também aprendi muitas lições. Ficar mais de um mês no hospital me trouxe tempo e tranquilidade para refletir sobre mim. Eu vi que nos anos em que acreditei em Deus, não busquei a verdade. Em vez disso, me concentrei em trabalhar e ganhar dinheiro. Não tinha espaço para Deus no meu coração. Deguan, está na hora de ir. Tá, vamos. Embora eu tenha apoiado você em seus deveres, quando as coisas ficaram difíceis, tive medo de você ser presa e torturada. Do meu trabalho ser impactado e da minha família ser prejudicada. Então tentei impedi-la de cumprir seus deveres. Eu não estava agindo como um crente em Deus, e sim como um descrente. Pode-se dizer que esse acidente me acordou. Vi que se vivermos neste mundo sem acreditar em Deus, carecemos da proteção de Deus e podemos perder nossa vida a qualquer hora. Buscar a verdade e alcançá-la são as coisas mais significativas da vida. De agora em diante, também quero buscar a verdade e ganhar a salvação completa de Deus. Shengnu, enquanto estiver fora, dedique-se aos seus deveres. Está tudo bem em casa. Não se preocupe.